Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Entre os cânticos que nós cantamos nesta manhã, teve um deles, todos são preciosos e maravilhosos, mas um deles me fez chorar. Em 1984, quando o irmão Whitney esteve dando um treinamento no Brasil, eu tive o privilégio de estar lá. E quando ele chegou, tinha mais de 3.000 irmãos reunidos ali naquela conferência. E os irmãos cantaram. Eu não sei se você sabe, esse hino, Senhor, amo a Ti, realmente amo a Ti. Sem Ti, minha vida é vã. Esse hino é do irmão Whitney. Lindo, né? E a impressão que ele teve dos brasileiros reunidos naquele treinamento, naquela conferência, ele disse assim: olha, eu estive em vários lugares do mundo, mas ninguém canta como vocês. Quando vocês cantam, parece que a gente está sendo arrebatado. Irmãos, é verdade. Parece que os irmãos no Brasil, quando cantam, realmente é uma coisa gloriosa, mas só que ele não ficou aí. Essa parte foi o doce, mas depois que a gente comeu aquele doce, ficou tão feliz por aquela palavra de elogio, aí aquilo se tornou amargo, porque ele falou assim: eu espero que no futuro vocês sejam tão profundos nas Escrituras como vocês cantam os hinos. E parece que nós estamos ainda com essa carência. Todos nós temos que confessar que são poucos os eruditos entre nós, não é, irmãos? Então eu espero que os jovens que estão... Foi perguntado a um irmão com mais de 90 anos, com muitos anos de ministério, o que ele diria aos jovens? E eu não sei porque eu estou assim, sempre falando para os jovens, os adolescentes. Queria falar aos adolescentes. Eu sei que adolescer é doloroso, porque a palavra do está no meio da palavra adolescente. Adolescer é doloroso, porque é uma mudança tão radical e tão forte, que nem vocês sabem quem vocês são. De manhã vocês acordam felizes, como uma cotovia, como um pássaro, rouxinol. Daqui a 5 minutos está deprimido. Aí daqui a 15 minutos vem de novo aquela felicidade, aquele entusiasmo. Os jovens, principalmente os rapazes, quando andam na casa, derrubam tudo, parece que o braço é maior do que todo mundo. Na hora que vai pegar uma salada, derruba a salada. É toda essa coisa estranha, porque nem identidade vocês ainda têm, está sendo construída essa identidade. E aí esse irmão disse 3 coisas para os adolescentes que eu senti, que eu quero falar também para você. Ele disse: o que é que você diria, irmão, já bem idoso, na verdade com 98 anos, precisamente, e servindo ao Senhor por mais de 60 anos. Ele disse: o que você diria aos jovens? Ele disse: eu diria 3 coisas que os jovens deveriam atentar e se aplicar. Primeiro, Deus. Quando eu falo Deus, eu falo tudo. Comunhão com Deus, intimidade com Deus, estudo da palavra, reunião, congregar, ser edificado, se dar a isso. Amém? Deus, que Ele seja o primeiro e o último da sua vida. Que você seja alguém consagrado, que você seja alguém que se aprofunde na palavra. E eu queria dar o meu conselho a você que é jovem. Talvez você já tenha recebido tantos outros conselhos. Leia, releia e leia de novo, quantas vezes puder, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Se encharque da Nova Aliança, se ensope com a Nova Aliança. Tenha fome desesperada e sede insaciável por conhecer Cristo na sua palavra.
Não se preocupe se você começar a ler a Bíblia e não tocar tanto. Primeiro a gente lê a palavra de Deus. A gente lê a palavra de Deus, lê o Logos, a palavra escrita, se mistura. E nisso, nosso irmão Christian, saudoso, nos deixou um legado. Desde 87, quando ele começou um treinamento, lá em Birité. Eu tive o privilégio de lá estar. Então eu espero que os jovens tomem esse desafio, leiam a palavra, se encharquem na nova aliança, leiam o Novo Testamento, se ensopem com ela, amém? Até o ponto de vocês pensarem a nova aliança, cantarem a nova aliança, viverem a nova aliança. Por que eu falo primeiro o Novo Testamento? Porque quando você se encharcar da nova aliança e você for para o Antigo Testamento fazer a mesma coisa, você vai ler o Antigo Testamento com lentes do Espírito, com lentes da nova aliança. Amém? Glória a Deus. E aí você vai tocar. Então a primeira coisa que ele nos falou: tenha comunhão com Deus. E aí eu queria dizer uma coisa para você. Muitos santos depois me procuraram, apesar de toda a minha fraqueza e fragilidade ao compartilhar com os irmãos. Irmão, o que foi que aconteceu depois daquele fato com o padre, lá no contexto da Igreja Católica? Irmãos, ali foi o primeiro toque do Senhor, mas ali eu não me converti, eu não tive uma decisão drástica. Você sabe que não é fácil, mas foi uma coisa progressiva. O que aconteceu? Eu vou saltar algumas coisas porque o tempo é muito menor hoje. Para mim é muito menor. E aí o que aconteceu? Jesus me salvou, Jesus me encontrou, mas houve uma coisa drástica na nossa família. Havia uma parente nossa, católica, apostólica, romana, prima de uma daquelas freiras da minha família. O meu tio, eu já disse, era padre. E ela foi acometida de uma doença incurável. O coração dela crescia. Eu não sei o nome da doença. Não era Chagas, era uma outra doença muito pior, que crescia e o tórax não aguentava mais, não suportava mais o coração, porque ele crescia tanto que não tinha mais espaço. Quando ela estava para 1 semana de vida, o médico chegou à família e disse: ela só tem 1 semana, leve-a para casa, faça o que ela quiser. Ela não podia, irmãos, nem sentar-se na cama, ela apenas ficava deitada. E para encurtar a conversa, houve uma cruzada evangelística, uma reunião de pregação do Evangelho. Irmãos, eu creio que o mesmo Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje, e é o mesmo Jesus para sempre. E aí, sabe o que aconteceu? Eu não vou entrar nos detalhes. Levaram ela para essa reunião de pregação do Evangelho, porque o Evangelho, irmão, não é uma ideologia humana. O Evangelho não é uma filosofia humana. O Evangelho não é um método. O Evangelho é uma pessoa, é a pessoa do nosso Senhor. E o Evangelho foi, e continuará sendo o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Inclusive para você que está aqui nessa reunião e ainda não nasceu de novo, você está caminhando para o lago de fogo, mas Jesus lhe ama, Jesus quer lhe salvar, Jesus quer lhe transformar, porque o vazio que você carrega, ele é tão grande que é do tamanho de Deus, porque só Deus pode preenchê-lo. Jesus Cristo está aqui, e Ele está vivo, agora, aleluia, Ele está vivo agora e para sempre. E sabe o que aconteceu? Ela foi numa ambulância, abriram o fundo da ambulância, ela deitada, ela ouviu pela primeira vez o genuíno Evangelho. E sabe de uma coisa? Saiu no jornal da nossa cidade, chamado A Tarde, que é o mais famoso, de que aquele irmão era um cambalacheiro, era um enganador, estava fazendo autossugestão. Na verdade, irmão, aquele irmão era um irmão dotado pelo Senhor de dons de cura e milagre e prodígio, e Jesus continua o mesmo. É óbvio, irmão, que não existe Pentecostes sem um Calvário. Muitos se desvirtuam porque não há obra da cruz, não há o caminho da cruz, e aí se ensoberbece, e aí faz um ministério próprio, e aí quer realçar o seu nome.
como se ele pudesse curar alguém. Meus irmãos, eu nunca vi um crente curar ninguém, eu nunca vi um crente expulsar um demônio, eu nunca vi um crente fazer prodígios e maravilhas. Quem faz é Jesus. Você lembra da experiência do irmão Ni? Com tuberculose, foi a um médico alemão famoso na sua cidade, e o médico disse: vá para as montanhas, não tem mais jeito, fique lá nas montanhas. E ele foi. E meus irmãos, você sabe a história. Jesus aparece ao Ni e cura o irmão Ni, aleluia. Ele é curado pelo poder do nome de Jesus. E aí ele volta àquele consultório para procurar o médico. Quando chega lá, estavam vendendo todos os utensílios, a mesa, tudo. O que aconteceu? O médico tinha falecido. Por isso eu quero dizer a você que está aqui nesta manhã, o diagnóstico que você recebeu, a palavra que você recebeu de qualquer médico, de qualquer pessoa, ela não é a última palavra. A última palavra é do doutor Jesus. Mostre o seu lá diagnóstico para o doutor Jesus, porque se ele quiser, ele pode, ele tem todo o poder. Com o passar de 2000 anos, o poder dele não baixou não, meu irmão, ele continua sendo todo poderoso, e ele falou: não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E sabe o que aconteceu com aquela tia, nossa parente? Ela disse assim, naquele dia, porque saiu no jornal que aquele irmão era um cambalacheiro, e ele não era. Hoje a maioria que estão aí na mídia são cambalacheiros, são falsos profetas, são mercenários. Mas esse irmão não era, e graças a Deus. Às vezes entre nós vejo irmãos que têm medo de falar essas coisas. Por que ter medo? Está na Bíblia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Eu não tenho nada a ver com esses cambalacheiros não. Você sabe de uma coisa? Não é porque a nota falsa hoje sai mais do que a verdadeira, que eu vou descrer da verdadeira. Se existe a falsa, é porque existe a verdadeira, e na verdadeira nós devemos estar. E aí sabe o que aconteceu? O Conselho Regional de Medicina estava lá, sem jaleco, todo mundo vestido à paisana. Para quando eles viram que ele disse, estavam impondo as mãos sobre os enfermos. Ele disse, na hora que ele impor as mãos sobre os enfermos, a Polícia Federal também estava lá, a paisana, para prendê-lo. E o jornal estava lá também, para fazer aquele estardalhaço. Nessa hora Herodes e Pilatos se unem. E sabe o que aconteceu? Ele disse, na hora que ele impor as mãos, as algemas já estão aqui, a gente leva ele preso. Aí naquele dia, irmãos, Satanás pensa que pega Jesus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. O nosso Deus é o Deus vivo. É o Deus que cuida da igreja. Ele alimenta e dela cuida. Sabe o que aconteceu? Naquele dia o irmão excepcionalmente disse assim, irmãos, hoje o Espírito Santo me falou. Ele não sabia de nada, que a Polícia Federal estava lá e que o Conselho Regional de Medicina estava lá para prendê-lo. Ele não sabia, irmão, era surpresa. Ele disse, hoje o Espírito Santo me disse que eu não devo orar sobre ninguém, mas você vai colocar a sua mão sobre a sua enfermidade, e Jesus que está aqui vai curar você. Aí Satanás já tomou logo o tabefe, recebeu logo na testa. Satanás é como um rato, um camundongo no universo. Deus sabe que o camundongo está aí. E aí Deus olha para ele e diz assim, tudo bem, faça seu estrago. E ele corre para lá, corre para cá, agitado. Mas quando ele termina o estrago, Deus vem e restaura. Deus vem e opera. Aleluia! Aí sabe o que ocorreu? Minha tia botou a mão no coração. Ela já não aguentava, deitada ela já não aguentava. Faltavam, irmãos, dentro da previsão do médico, 3 dias para ela ir embora. Ela botou a mão. E ele disse, meus irmãos, eu queria convocar todos os santos que estão aqui, toda a igreja aqui, que se ajoelhasse na grama. Era um campo de futebol.
e orasse agora. Eu disse para minha tia, era católica, apostólica, romana, toda a vida. Eu disse, minha tia, vó, eu chamava ela de vó, como foi que... Qual foi a sua impressão de crente orando? Ele disse, a minha impressão, meu filho, era como palha seca queimando. Foi aquela palha seca queimando, os irmãos tudo orando, queimando. E ela disse, a outra coisa também é que parecia que nunca terminava a oração. Meu Deus, como o crente ora. Aí, irmão, depois de algum tempo, que eu não sei o tempo, aquele irmão se levantou e disse, agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Isso é unção. Isso é poder. E Deus concede a quem quer. Amém? Agora, retire a sua mão da sua enfermidade. E na autoridade deste nome, que está acima de todo nome, na hora que você tirar a sua mão da sua enfermidade, a enfermidade vai sair. Irmãos, eu não só sei de uma coisa. Quando ela tirou a mão, ela disse, meu filho, na hora que eu tirei a mão, eu recebi 2 corações. Eu fui regenerada e eu fui curada instantaneamente, que eu voltei para casa, não mais da ambulância, voltei de ônibus para casa. Isso ela tinha 34 anos, ela morreu com 98. Cheia do Espírito Santo, foi quem trocou as minhas fraldas. Irmãos, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então isso foi um testemunho forte. E minha família, que era 100% católica, apostólica, romana, do pé roxo, 90% hoje serve a Deus nas Assembleias de Deus. 90%. Porque a fé não é de todos. Você crê que esse Jesus é o mesmo? Amém, irmãos. Graças a Deus pela mensagem da cruz. Graças a Deus pela obra da cruz, graças a Deus pelo caminho da cruz, mas nós não podemos dispensar o poder de Deus. Amém? Aí eu quero terminar essa parte para eu entrar de fato na mensagem. Sabe o que aconteceu? Jesus nos impactou com esse testemunho, e aí Jesus me salvou, Jesus me regenerou, e de acordo, meus irmãos, com Atos, com João capítulo 20, versículo 20, eu experimentei o que está aqui, no 22, e havendo dito isto, soprou neles e disse, recebei o Espírito Santo, amém? Recebei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo foi o aguardado no capítulo 7, versículo 39 de João, 7,39, é o cumprimento desta promessa do capítulo 7, versículo 39, que diz, isso porém disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Esse é o cumprimento desta palavra. O Espírito aguardado em 7,39 e prometido em João 14, versículo 16, 17 e 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7 e 8 de João. Não dá para ler por conta do tempo. Portanto, ao soprar o Espírito Santo nos discípulos, o Senhor cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito Santo como o Consolador. Esse cumprimento, irmãos, difere do cumprimento de Atos capítulo 2, versículo 1, dia de Pentecostes, que foi o cumprimento da promessa do Pai, que está em Lucas 24, 49. Em Atos 2, o Espírito, qual vento impetuoso, veio como poder sobre os discípulos com vistas à obra deles. Atos 1:8. E recebereis o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Isso é o cumprimento de Lucas 29, 49.
e o Espírito, qual vento impetuoso. Aqui o Espírito, como fôlego, como sopro, ele foi soprado como vida nos discípulos, com vistas à vida deles, soprando o Espírito nos discípulos. O Senhor infundiu a si mesmo neles, como vida e suprimento de vida, porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, e o Espírito testifica com o nosso espírito, que nós somos o quê? Tecnon, filhinhos de Deus, nascidos de Deus, aleluia! Você já nasceu de novo? Por isso eu quero falar aos filhos dos crentes aqui. Deus não tem neto, você precisa ter certidão de nascimento autêntica. Não vá pela fé dos seus pais, amém, que você foi criado sobre essa influência, você está debaixo da promessa, mas você precisa ter uma experiência genuína com Jesus, amém? Repito, Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Entretanto, meus irmãos, esse espírito de habitação, que foi recebido em 2022, como vida, assim, tudo que ele falou nos capítulos 14 a 16 pode ser cumprido. Entretanto, o Espírito derramado no dia de Pentecostes, ele não é o Espírito como vida, é o Espírito de capacitação, é o Espírito de poder, é o Espírito que vai lhe capacitar a curar os enfermos, a expelir os demônios, a pregar o Evangelho, a perder a vergonha e anunciar Jesus Cristo, amém? Anunciar o Evangelho, irmãos, anunciar a mensagem que nunca fica velha, a esperança que nunca morre, e o Evangelho que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Você diz amém? Glória a Deus. Agora eu quero ler Romanos 15, versículo 4, rapidamente, e 1 Coríntios capítulo 10, Romanos 15, versículo 4, nós vamos partilhar nesse tempo. O irmão Pablo leu esse texto aqui, que diz assim: pois tudo o que dantes ou outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela perseverança e pelo encorajamento das Escrituras tenhamos esperança. Versículo 1 Coríntios capítulo 10, versículos 11. Ora, essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, a quem chegaram os fins das eras. Nós somos esse povo. A expressão eras refere-se a todas as eras passadas. A expressão fim das eras refere-se ao fato de que todas as eras passadas se cumpriram no início da era do Novo Testamento. Assim, os fins das eras chegaram para as pessoas dessa época. Elas podiam, na era neotestamentária, receber a admoestação da história dos filhos de Israel. Após a era do Novo Testamento, virá a era do reino, durante a qual os exemplos do Antigo Testamento já não servirão para correr a corrida cristã. Por isso, eu quero, baseado nesse texto, ir para Levítico capítulo 21 e ver o que ensino o Senhor tem para nós em Levítico capítulo 21. Mas antes, vamos a Levítico capítulo 21. Cleiton, você já me deu aviso? Não, né? Não esqueça, por favor, irmão, me ajude. Em Levítico capítulo 21. Eu não me esqueci dos outros dois não, viu? Os jovens, não pensem que eu esqueci não. Eu estou velho, mas não estou broco. Capítulo 21, a partir do versículo 16. E antes de lermos, eu queria falar para você. A primeira coisa, jovem, que ele falou, Deus, você já entendeu, intimidade com Ele, experiência com Ele, comunhão com Ele. Tenha tempo para, quando a gente se apaixona por uma moça, eu me lembro de um rapaz, eu era novo convertido,
E esse rapaz sempre faltava às reuniões. Ele morava do outro lado, no extremo de Salvador. Salvador é quase uma ilha. Salvador é quase uma ilha, cercada de água por quase todos os lados. E nós estamos lá na maior baía da América Latina, chamada Baía de Todos os Santos. Todos os santos aí, irmão, leia, nós, os salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Eu faço logo a restauração. Não dou ibope para Satanás. Amém? O pessoal lá na Bahia diz assim: essa aqui é mãe de santo. Mãe de santo é minha mulher. Tem 4 santos para cuidar. Aquela mãe ali é de chiqueiro. Cuida de animais imundos e espíritos imundos. E aí, queridos, ele falou: Deus, tenha comunhão com Deus, intimidade com Deus, conhecimento de Deus. E não se preocupe, quando você começa, a ler a palavra de Deus, a ler a palavra do Senhor, embora você leia o Logos, amém, o Logos é inspirado, é inerrante, mas você tem que ter esperança e a certeza de uma coisa: comece a estudar a palavra de Deus, até você encontrar o Deus da palavra, amém? Porque aquilo que você receber por revelação, no dia da luz, vai te servir para o dia da escuridão. Por isso eu quero dizer a você, irmãos, um servo de Deus disse assim: nunca duvide na escuridão daquilo que Deus te revelou na luz. Você está ouvindo? Nunca duvide na escuridão daquilo que Deus te revelou na luz. Amém? Porque o dia mau virá. Então a primeira coisa, Deus. Sabe qual foi a segunda coisa que aquele irmão falou? Caráter. Caráter. E o nosso irmão está partilhando sobre os salmos. Ele já falou o que é caráter. Você já sabe o que é caráter. Sabe o que é caráter? Eu quero dar só um exemplozinho aqui. Só um exemplo. Só um exemplo de caráter. Quantos de vocês levantaram hoje e forraram a sua cama? Se a gente chamasse alguns dos irmãos mais velhos, anciãos, e visitasse o seu quarto, como é que estaria o seu tênis? Amém. Como é que estariam as suas roupas? Estariam arrumadas? Sabe o que é isso, irmão? Caráter. Eu me lembro que no treinamento que nós tivemos com o irmão Lee e outros irmãos, irmão Samuel Cheng, eu tinha tantas outras coisas para contar para vocês irem das minhas derrotas, mas que eu aprendi nelas, amém? Sabe o que foi? O irmão de manhã cedo, 5 horas da manhã, te levantava para ter comunhão com o Senhor, aquele grupo de jovens, aquele grupo que eu falei 5 minutos a mais, e ontem, meu irmão, eu caí de novo, eu falei 20 minutos a mais. Orem por mim. Estou precisando de um Samuel Cheng. Mas agora eu já fui exposto diante de 3.000, diante de 700, essa fichinha. E sabe o que aconteceu? De manhã cedo os irmãos estavam no nosso quarto. De repente recebemos os irmãos. Samuel Cheng, irmão Dong, outro irmão lá, Liu, é tanto Liu, tanto Chiu. Aí os irmãos olharam a nossa cama e disse: vocês já arrumaram a cama? Ele disse: nós já arrumamos. Ele disse: um obreiro não forma uma cama desse jeito. Eu vou ensinar vocês como é que forma uma cama. Os sapatos têm que ficar assim, ó, arrumadinho. E vocês, as roupas íntimas, já lavaram, ficaram dependurados? Não, um obreiro tem que saber chegar na casa de uma irmã e ele mesmo lava a sua roupa íntima e enxuga. Aí pegou a toalha e dobrou dentro, enxugou. Não vai dar uma irmã a roupa íntima para lavar. Tudo isso, um treinamento assim, tratando a gente. Aí ele mostrou, está aqui, ó. É assim que se forra. Irmão, hoje a gente não tem isso. Hoje a gente acha que isso é legalismo. Aí sabe o que acontece? Quando você chega na casa dos irmãos, o irmão põe uma comida: eu não gosto dessa comida. Eu não gosto de jiló. Tem um pessoal lá de Goiânia que tem uma coisa que é pior do que jiló. Tem um nome estranho, alienígena. Parece que é andiroba, sei lá o que, um negócio assim. Eu cheguei lá pensando que era inhame. A irmã encheu o meu prato. Quando eu comi, travou. Quase tive edema de glote. Guariroba, né, meu irmão? Meu irmão, o que é aquilo? Aquilo parece que vai ser o cardápio da grande tribulação.
Mas eu queria dizer para você, jovem, esse é o tempo de você ser treinado, amém? Treinado no seu caráter. Você lembra? Quando Jesus ressuscitou, ele não teve pressa. Quando os discípulos chegaram lá, Maria, os discípulos chegaram, sabe o que encontraram? Os lençóis dobrados ali na sepultura. Jesus dobrou os lençóis. Olha que coisa linda, que humanidade perfeita. Ô jovens, vai visitar a tumba de Jesus, para você aprende como dobrar lençóis em casa, como lavar aquele tênis que só Jesus tendo misericórdia. Se passar urubu, cai duro. Ainda tem adolescente, não sei porque que adolescente não gosta de tomar banho, meus irmãos. Ainda tem adolescente que fica com a cueca durante uma semana inteira. Quando sai, nem avestruz quer. Sabe o que é isso? Caráter. O pai e a mãe que Deus colocou na sua vida é para formar o seu caráter. Você diz amém? Pelo menos amém, digam, irmãos. Então a segunda coisa que ele fala: sejam treinados no seu caráter. Quero falar para os adolescentes: adolescência não é tempo de namorar, não, irmão. Adolescência é tempo de estudar. Adolescência é tempo de fazer amizade. Amém? É claro, você já começa a olhar aquela menininha assim, glória a Deus, aleluia. Começa a olhar, tem aquele amor platônico, que maravilha. É bom se apaixonar, amém? Ainda mais nos dias de hoje, os meninos têm que ter esse sentimento, né? Essa química, amém? Glória a Deus. Mas que a cruz opere, só fique no olhar. Amém? Quando é que você vai ter algum compromisso, segundo o meu entendimento? Quando você for jovem, já terminou o ensino médio, já está entrando na faculdade, amém? Eu tenho ali só uma menina, princesa Larissa, a coisa mais linda, mais fofa. Mas sabe o que eu digo à minha filha e digo para você? Quando você tiver um compromisso com um rapaz ou com uma moça, primeiro tem que ser cristão, porque se não for cristão, é julgo desigual. Não vou nem falar por isso, vocês já ouviram isso. Você tem os presbíteros para falar o tempo todo dessa palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para você: só tenha compromisso com um rapaz ou com uma moça que ame a Jesus mais do que a você. Segundo, que esse rapaz ou moça ame você mais do que a ele mesmo. Aí eu digo à minha filha: se você encontrar esse rapaz que ame mais a Jesus do que a você, e que ame a você mais do que a ele mesmo, já é 50% de caminho andado. É porque se for salário mínimo também não dá, né? Por favor, deixa minha princesa para ir passar a comer farofa, pelo amor de Deus. Então já estou falando aí, viu? Que o negócio é mais estreito. Terceira coisa que aquele servo de Deus falou: primeiro Deus, segundo caráter e terceiro estudos. Nós precisamos que a igreja esteja cheia de advogados, de médicos, nutricionistas, psicólogos, juízes, promotores, amém? Agora nunca esqueça, no dia da sua formatura é o dia do enterro do seu diploma. Enterre seu diploma. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Não coloque sua confiança no seu diploma. Agora, você vai ser um doutor, PhD, DDD? Certa vez um repórter em Salvador chegou na praia, ali de Undina, os irmãos sabem, lugar aprazível, piscinas, aquela coisa maravilhosa, aquele sol maravilhoso, azul, o céu azul. E aí o repórter perguntou para o rapaz: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Ele disse: eu estou fazendo PhD. Aí o PhD, se você tivesse PhD, estaria dentro de uma biblioteca com a cara nos livros. Eu digo: por hora desempregado. Não é esse PhD. O que eu quero dizer é: você pode ser um médico, você pode ser um fisioterapeuta, um juiz, promotor, fazer concurso. Essa é a hora de você estudar, se preparar para o Enem, amém? Sabe por quê? É vocês que vão ocupar o lugar de liderança nesse país. Deus vai contar com você, sendo sal e luz, aonde Deus plantar você, amém? Mas nunca esqueça, sua verdadeira profissão não é médico, nem fisioterapeuta, nem isso, nem aquilo, seja qual for a profissão, sua verdadeira profissão é servir a Deus. Agora você faz um bico
como médico, como advogado, como psicólogo, você faz um bico para ganhar dinheiro, para se sustentar, se vestir, porque Deus cuida dos seus servos, amém? Comprar perfume francês, porque Deus gosta de você cheiroso, amém? Quem gosta do homem fedorento é o diabo. Deus gosta da gente cheiroso, amém? Eu abracei aí alguns irmãos e fiquei maravilhado. Eu disse assim: ô irmão, você está com um cheiro de sovaco de anjo. Aí ele disse: irmão, você já cheirou sovaco de anjo? Eu digo: não, mas Jesus é cheiroso, os anjos têm que ser cheiroso. O anjo fedorento é de lá de baixo. Você concorda comigo? É para você não dormir nesta manhã, para que você escute esta palavra. Então a primeira coisa, irmãos, Deus. Jovens, não esqueça, qual é a primeira coisa? Está muito fraco. Qual é a primeira coisa? Segunda coisa? Caráter. Terceira coisa? Estudos. Não negligencie os seus estudos. Você diz amém? Amém. Pronto, agora então vamos para Levítico. Amém, obrigado irmãos. Levítico, portanto vai ser rápido. Versículo 16, 21, 16, capítulo 21, versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: nenhum dos teus descendentes nas suas gerações em quem houver algum defeito físico, se chegará, nenhum homem que seja cego, coxo, nariz chato, homem que tenha pé e mão quebrada, homem que for corcunda, anão, que tem belida nos olhos, sarna, impinges ou testículos esmagados. Chega a doer, meu Jesus. Nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, por isso não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Note, oferecer o pão de Deus é o mesmo que hoje na nova aliança, ministério. Serviço. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Olha que coisa linda. Você pode não servir o pão, mas Deus lhe dá a liberdade de comer o pão. Quem de mim se alimenta, João 6,57, disse Jesus: por mim viverá. Nós somos o que comemos. Você come Cristo? Então se alimente de Cristo, você vai viver Cristo. Para mim o viver é Cristo, aleluia. E diz: poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, mas não se aproximará do véu nem do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários. Eu sou o Senhor que os santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e todos os israelitas. Vamos ter uma palavra de oração, mais uma vez, por favor. Querido Pai Celestial, como te agradecemos por estarmos aqui aos teus pés, como Maria, ouvindo o teu falar e sendo por ele transformado. Jesus, que na exposição das tuas palavras, o teu Espírito Santo aplique a minha vida e a vida dos meus irmãos, e que possamos todos sair daqui mais apaixonados por Jesus, por sua palavra, por sua igreja, por seu reino, por tudo aquilo que trará lucro ao Senhor. Em teu nome, Senhor, nos ganhe, nos conquiste, nos derrote, Senhor, aos teus pés, em nome de Jesus e para a tua glória. Irmãos, vejam, há uma questão que eu quero falar. A primeira, Jesus me salvou e ele colocou em mim um espírito de habitação. Não há tempo, mas Efésios 1,13 diz que quando você creu, o Espírito Santo entrou em você, se uniu ao Senhor, é um espírito com ele, e você foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo selou você, portanto você é carta de Cristo selada. Sabe o que significa? Que quando se coloca o selo, você terá que chegar ao destinatário. Sabe qual é o nosso destinatário? A glória, aleluia. Você diz amém? Aplauda Jesus, irmão. Jesus merece. Fique tranquilo que esse velho irmão aqui nunca vai achar que a palma é para mim. Nunca. A palma é só para ele. Ele merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a nossa adoração, todo o nosso amor. Amém? Que você saia daqui nesta manhã mais apaixonado por Jesus. Desculpa a expressão apaixonado, é humana, mas é a única que eu tenho. Glória a Deus. Sabe de uma coisa?
Eu nasci de novo, Jesus me salvou. Essa foi a primeira experiência. Eu tive 3 experiências que foi um marco divisor na minha vida. Segunda experiência, no dia 6 de agosto, se cumpriu a segunda parte daquele versículo que eu te falei, que é o cumprimento, que foi Atos 1:8, no dia 6 de agosto. Agora deixa eu te contar uma coisa, que eu vou ser rápido. Cleito está ali, me ajudando, graças a Deus, a gente não faz nada sozinho. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu era crente, eu era salvo, e eu ia para a reunião, lá com o meu Novo Testamento, ainda da Igreja Católica, o Novo Testamento que eu ganhei. E aí, os pastores sempre chamavam a gente para a reunião à noite, para dar um testemunho, para treinar os novos convertidos. Aí, irmão, sabe o que eu fazia? Eu só lia um versículo, e aí eu pensava, eu vou falar isso, aí eu ficava treinando, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Aí, irmão, quando eu chegava lá na frente, primeiro eu tremia igual a vara verde. Os irmãos viam que eu estava tremendo, mas não era de temor não, era de medo mesmo. Eu li o mesmo versículo, na hora que eu ia falar, meus irmãos, dava um frio terrível, que passava pela coluna e apagava tudo que eu tinha treinado. Eu não conseguia. Outra experiência que eu tinha, meus irmãos, você sabe muito bem como é Salvador, mas às vezes a pessoa pensa que tem mais demônio em Salvador do que no resto do Brasil. É ledo engano, tem mais demônio no shopping. Tem mais demônio no shopping do que no terreiro de Candomblé. Ali é os espíritos sedutores, para você passar o cartão. Por isso eu e minha esposa temos cartão coligado, unidos, uma carne só. Quando ela passa o cartão, eu digo, amor, que sai no meu, zzz, aparece lá, zzz, aparece, zzz. Vocês têm que fazer um cartão assim, meus irmãos. Quando as esposas saírem, você dá o cartão, você tem carro, zzz. Aí, embora lá em casa minha esposa é mais econômica que eu. Quando eu entro numa livraria, é zzz, zzz, zzz. E sabe o que aconteceu? Eu era medroso. E deixa eu te contar bem rapidinho. Uma vez entrou uma filha de uma Yalorixá. Yalorixá é uma sacerdotisa do Candomblé. Babalorixá é um sacerdote do Candomblé. O chamado mãe de santo, que não é mãe de santo, é mãe de chiqueiro. E entrou uma filha de chiqueiro lá, cheia de aquelas coisas dos búzios. Ela foi na reunião. Meus irmãos, eu tinha um horror disso. E em Salvador, é basicamente impossível você pregar o evangelho e não ter uma experiência dessa. Eu me lembro que estava em um Campo Grande e uma pessoa veio com uma faca. Nós estávamos pregando evangelho, os jovens, e veio com a faca para cima de mim, e os irmãos ficaram ali horrorizados. E quando ele chegou perto, nós, na autoridade do nome de Jesus, porque esse nome está acima de todo nome, demônio é fichinha para Jesus, porque Jesus já derrotou Satanás na cruz do Calvário. E sabe o que aconteceu, irmão? Aquela pessoa veio furiosa, e nós, na autoridade do nome, que está sobre todo o nome, ela caiu, bah! E esse irmão, até o último dia da sua vida, morreu firme em Cristo Jesus. E depois foi pregar o evangelho ali na praça. Aí eu estou na reunião, há uma manifestação. Sabe o que aconteceu? Essa jovem que era filha de chiqueiro, ela, meu irmão, jogou as cadeiras todas para fora, foi uma bagunça. Quando eu vi aquilo, eu ficava aterrorizado. Aí sabe o que eu fazia? Eu corria para trás dos obreiros, aqueles irmão negão com a Bíblia desse tamanho. Eu digo, aleluia, a elite, a tropa de elite. E eu ficava lá fora, lá atrás, horrorizado. E eu sempre pensava, meu Deus, quando acontecer de um dia eu enfrentar sozinho uma situação dessa, o que é que eu vou fazer? Eu digo, eu vou correr. Mas olha para mim, meus irmãos. Uma coisa é o bife de uma vaca holandesa com o selo de importado, com todas as designações nutricionais. Uma coisa é o bife, aquela peça de carne deliciosa no freezer. Outra coisa é aquele bife na frigideira. Um bife na geladeira não desperta a sua fome, mas se você chegar meio-dia na casa de uma irmã e ela botar aquele bife no óleo de oliva, você já está imaginando, já está salivando, com tomate e cebola, e você vê aquele cheiro e você diz, irmã, nós somos um, vamos ficar por aqui mesmo. Você é um crente no congelador ou você está na frigideira de Jesus? Essa é a diferença. Eu era o congelador, era crente, era salvo, mas tinha um horror.
Sabe o que aconteceu? Para encurtar, no dia 6 de agosto de 1972, até ali eu era o crente mais covarde, mais fraco, mais medroso da congregação, era eu. Naquele dia o diácono, que era o porteiro, não foi, irmão Antônio Francisco, já está no Senhor. E aí, irmão Sergino disse para mim, meu filho Carlinhos, que me chamava de Carlinhos, que era parente, Carlinhos, você pode ficar aí na porta? Aí, ajoelhado, fiquei na porta. E você sabe como o crente chega cedo na reunião de oração, né? Aí eu ficava abrindo porta, fechando porta, abrindo porta, fechando porta, abrindo porta, fechando porta. E eu falava com a irmã Esther, eu tenho essa situação de medo, de terror, quando eu vejo um demônio se manifestar. Eu sei que eu sou crente, eu sou salvo, tenho meu nome escrito no livro da vida, mas eu tenho medo de enfrentar essas coisas. Ela disse, meu filho, busque o poder do Espírito Santo. Ela sabia por experiência. Irmãos, eu comecei a buscar, sem paranoia, apenas pedindo a Jesus, faça o mesmo. Você já tem o espírito de habitação. Mas, querido, o espírito de habitação não substitui o espírito de poder. Você pode ser um crente salvo, regenerado, nascido de novo, mas você pode ter vergonha de pregar o evangelho. Você pode ter receio de chegar no ônibus e abrir a boca e falar de Jesus. A maioria aqui ficaria paralisado. Vamos confessar. Sabe o que aconteceu? Ali, 6 de agosto de 1972, Atos 1, versículo 8, se cumpriu na minha vida. Eu recebi o poder do Espírito Santo. E sabe de uma coisa, irmãos? Nunca mais eu fui o mesmo. Eu que tinha medo, horror. No outro dia era um ar livre, num bairro chamado Chapada do Rio Vermelho, que hoje é Vale das Pedrinhas, os irmãos de lá conhecem. Tinha um marido de uma irmã que batia nela toda vez, e ela chegava no culto com o rosto machucado, que ele batia, era alcoólatra. E ele ia para o culto, toda vez se convertia, chorando. Mas aquilo ali era só uma conversão psicológica. Naquele dia, tinha um ar livre. Meu irmão, eu estava tão cheio, mas tão cheio, tão cheio, tão cheio. Eu estava transbordando, que eu peguei o paletó do pastor Sergino e disse, pastor, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Aí ele olhou assim, o que aconteceu? Aí, ele me deu a oportunidade. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não estou falando isso para falar de mim, não. Eu estou falando para dar glória ao Senhor. Porque nós nada somos, irmãos. Nós somos uma sarça seca, esturricada lá no deserto. Mas quando o fogo do Espírito Santo enche você, o poder dele, você é outra pessoa. Aquela vergonha que você tinha não tem mais. Aquele medo que você tinha desaparece. Porque operando Deus, quem impedirá? Maior quem está conosco do que quem está no mundo. Aí, irmãos, ele me deu, irmão, esqueça, diga uma coisa, eu esqueci de tudo, eu comecei a pregar o evangelho, preguei, fiz o apelo, aquele homem se ajoelhou no meio da lama, na rua, e aí sabe o que o pessoal disse? Mais uma vez ele converteu. Irmãos, essa é a diferença, sabe o que aconteceu? Nunca mais ele tocou em álcool, morreu na fé como obreiro do Senhor. O que eu quero dizer, irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se João 20, 22 substituísse Atos 1, 8, Jesus não teria mandado ficar em Jerusalém, até que lá do alto fosse revestido de poder. Nós precisamos sim, agora é claro, no trilho da palavra, a obra da cruz, o caminho da cruz, sempre, para que não haja essa patifaria que está aí. Não, irmão, mas na verdade, não é porque a nota falsa está tendo sucesso, que eu vou descrer da nota verdadeira. Não jogue o bebê com água suja não, meu irmão, jogue água suja, mas fique com o bebê, isto é, com aquilo que Deus gerou, com aquilo que está na palavra, amém? Espero que vocês busquem este poder, para que também busquem o caminho da cruz, para que o Senhor possa operar. Irmãos, agora eu quero falar com você. Aqui nós temos alguns defeitos, e todos nós estamos nesse defeito. Quando você terminar essa reunião, não fique dizendo assim, como eu queria que aquele irmão estivesse aqui. A palavra foi para ele. Não foi não, irmão. Se Deus quisesse que ele estivesse aqui, ele estaria. Quem está aqui é você, portanto a palavra é para você. E aí, sabe o que ele fala? Disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, nenhum dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Isso é ministério. É o dispensar das insondáveis riquezas de Cristo.
Porque essas pessoas têm defeitos, não pode ser um sacerdote, não pode servir, não pode ministrar, mas pode comer Cristo, comer Cristo, comer Cristo. Espera que o Espírito Santo, o W. Toze disse uma coisa linda: Senhor, a oração dele, Senhor, produz em mim uma fome desesperada e uma sede insaciável por te conhecer na tua palavra. Que essa seja a sua oração, amém? Coma Cristo e Ele vai sanar, vai curar as suas deficiências. A primeira deficiência aqui é cegueira. Sabe o que eu quero falar? Por que nós nos reunimos assim? Você conhece esse livreto do irmão Stephen? Espero que todos vocês leiam. Por que você está aqui? Por que você reúne aqui? Alguns irmãos olham para nós e dizem assim: eles são da igreja sem nome. Que mentira! Nós não somos da igreja sem nome. Nós somos a igreja que levanta só um nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro e a circunferência da igreja. Amém? Então, cegueira significa que você é carente de visão espiritual. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar, irmãos, você precisa de visão celestial. Esse é o primeiro item para que você possa servir ao Senhor. É ter visão celestial, e uma visão tão clara de Cristo e da igreja. Irmão, às vezes alguns irmãos já dizem assim: você tem a visão dos 12, você tem a visão celular, você tem a visão do MDI, você tem a visão? Irmão, só conheço uma visão na Bíblia. Está em Efésios 5:32, foi aquela visão que Paulo teve no caminho de Damasco. Amém? A primeira pergunta Jesus respondeu porque ele é o cabeça. A segunda quem respondeu foi o corpo, através de Ananias. Muita coisa Deus vai falar diretamente com você, mas a maioria, eu vou dizer assim, 90% Deus vai falar na comunhão com os santos. Você diz amém? Mas se você não se mistura, irmãos, se você não usa aquelas 3 chaves para que haja de fato a expressão da edificação do corpo de Cristo, que é negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e perder o prazer da vida da alma. Claro, meus irmãos, que isso não é obrigatório, mas isso é um convite para você. Se alguém quiser, você quer? Eu quero. Que o Senhor nos dê graça. Amém? Porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Senhor usar a sua. Então, o primeiro defeito aqui qual é, meus irmãos? Cegueira. Espero que você não esteja aqui cego. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se você estiver aqui só porque os irmãos são muito amáveis, se você estiver aqui só porque os hinos são muito lindos, se você estiver aqui só porque tem alguma coisa que agrada a você, você não vai ficar muito tempo aqui não. Sabe por quê? Porque quando você chega na vida corporativa da igreja, eu sei que a vida da igreja é Cristo. A igreja não tem vida própria. Cristo é a vida da igreja. Mas a vida corporativa da igreja, que é Cristo, é como um terreno mole. Você chega aqui na reunião, lembra da lua de mel? Você tem um cimento mole. Enquanto o cimento está mole, você está olhando os irmãos. Oh, que maravilha, os cânticos, que coisa linda, que maravilha, amém, aleluia. Aí quando você começa a ver a feiura dos irmãos, aí você se assusta. Aí você diz: olha, não vou ficar aqui não. Mas quando você atenta pelo tempo de lua de mel, e aí você quer sair, mas você foi capturado pela visão celestial, mesmo que na sua mente você queira sair, os seus pés não saem mais. Sabe por quê? Porque enquanto você estava na lua de mel, o cimento endureceu. E agora você até pensa em sair, mas os pés estão o quê? Fincados. O bate-estaca do Senhor já lhe deu a primeira cacetada. Aleluia, você afundou. Amém? Você está se tornando uma coluna. Aleluia. Portanto, se você estiver aqui e não tiver essa visão celestial, não continuará por muito tempo. Sabe por quê? Porque você vem com outros projetos. Eu quero uma carreira eclesiástica. Eu vim aqui porque eu queria ser um cantor. Os irmãos não permitem que eu cante. Sim, no meio da reunião da igreja, você canta. Canta, ó Senhor, amo a ti. Mas eu queria cantar sozinho, sim. Não quero cantar com aquele irmão que tem uma voz de araponga do lado. O outro uma voz de garrincha. Eu canto dó, ele canta ré. Eu canto mi, ele já está no fá. Mas essa é a vida corporativa da igreja. Esse é o purê maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Quando você é pureza, você pode dizer: irmãos, somos um, aleluia. Somos por Cristo e pela igreja. Segundo defeito, irmãos, é o coxo.
O coxo é aquele que é carente no seu andar. O que é o coxo? Ele tem uma perna certa e a outra o quê? Torta. Alguns irmãos caminham e nós temos todos esses defeitos. Nosso andar é coxo. Uma hora ele acerta, outra hora ele erra. É igualzinho a Pedro. Quando acerta, porque Jesus soprou. Mas é um andar coxo. Enquanto você tiver esse andar coxo, hoje você está na reunião, amanhã não está. Hoje você está compartilhando, está lá no terceiro céu, amanhã está lá nas profundezas do inferno. Essa oscilação. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não desista, permaneça comendo do pão de Deus, porque esse pão vai curar as suas deficiências. Amém? Aleluia. Depois nós temos o nariz chato. Eu disse: eita, meu pai, se for naquela época baiano não ia ser sacerdote. Mas não está se falando de nariz chato físico, aqui hoje não é nariz chato físico, é espiritual. Sabe o que significa? Discernimento. O nariz é o órgão do olfato, é o que percebe. Irmão, percebe se você está com mau cheiro, com mau hálito, ou se você está com boticário ou natura. Sabe o que significa agora no reino espiritual? Se você está expressando a feiura e o fedor de Adão, ou o cheiro maravilhoso do aroma de Cristo. Você diz amém? Não é maravilhoso a gente sentar com os irmãos e a gente ser achado em Cristo? Às vezes nós nos sentamos e somos achados no Atlético, ou no Bahia. Os irmãos estão ali falando de Atlético, de Bahia, sei lá o que, de Vitória. Falar Vitória para agradar alguns irmãos aí que são também, que andam perdendo tempo. Irmãos, não perca tempo não, que você possa remir o tempo, que os dias são maus. Então você tem discernimento. Você discerne o que é de Cristo e aquilo que é de Adão. E aí quando a gente se junta, Filipenses diz: e sendo achado nele. Amém? Às vezes meu cunhado liga para mim e me pega. Ele diz assim: onde é que você está, Carlos? Eu digo: eu estou aqui na faculdade. Ele disse: ah, pensei que você estava em Cristo. Nós temos que ser achados em Cristo. Amém, meus irmãos? E não ser achado na religião, e não ser achado em discussões inúteis, e não ser achado no futebol, não ser achado em qualquer outra coisa, na política. Não, meus irmãos, que não se nomeie isso entre nós, que nós sejamos achados em Cristo. E para isso você tem que ter o quê? Nariz o quê? Não pode ser chato. Isto é, se os irmãos estão ali discutindo, imagina, você chega ali e está o irmão discutindo Atlético, e qual é outro time daqui? Cruzeiro. Sabe o que você faz? Ih, já viu o cheiro aqui de Adão, você sai. Vá procurar os irmãos que estão falando de salmos didáticos. Vá procurar os irmãos que estão falando de usar as chaves para edificar a igreja. Amém? A chave está com você, meus irmãos. A partir de agora não tem desculpa para mim e para você. Na hora que você perceber o cheiro do cão, usa a chave e fecha a porta na cara dele. Que nós estamos aqui para sermos edificados. E por fim, meus irmãos, o homem que tem pé e mão quebrado, sabe o que é aquilo? Todos nós aqui já começamos um curso de inglês. Cleito, você começou não? E não terminou. Vai continuar ou vai desistir? Pé e mão quebrados são os órgãos da ação. Pé e mão, enquanto eu estou falando para vocês, eu estou usando os órgãos da ação. Pé e mão significa isso. Quando se fala de pé e mão quebrada, está dizendo que tudo que você começa, você nunca termina. É sempre quebrado, é sempre interrompido. Você começa a jejuar, não continua. Você começa a ir para a reunião de oração, não continua. Às vezes as irmãs começam a reunião das irmãs e o ego das irmãs é tão grande que não tem mais reunião. Ah, irmão, eu prefiro não ter a reunião, que é tanta confusão. A irmã tal quer mandar, a irmã tal quer falar, a irmã tal fica medindo a bainha da saia. E aí tem irmãos que ficam fora falando: está amarrado, está amarrado. Antes de amarrar o diabo, irmão, amarra a tua língua, teu ego. Porque quanto mais o pessoal amarra, mais o demônio está solto. Ou tem demônio demais ou falta corda. Pé e mão quebrado. Então comece a leitura da Bíblia e termine. Amém? Comece a ler o Novo Testamento, se encharcar dele, se ensopar dele, mas termine. Aleluia! E por fim, vamos chegando ao fim.
aquele que for corcunda. Sabe o que é corcunda? É aquele que só olha para as coisas da terra. Às vezes nós falamos assim: irmãos, eu queria pedir uma oferta para o local de reunião, que a gente quer comprar um som, botar um ar-condicionado. Ah, que irmão, é negócio de ar-condicionado, nosso descanso está no céu. Ô irmão, pelo amor de Deus, um calor desse, irmão, pelo amor. Eu não, irmão, para que comprar esse som tão caro? Eu não, esse som tão caro, para quê? E critico o presbitério. Os irmãos, tudo para deixar para o anticristo. Meu irmão, que é isso? Que ideia é essa? Aí você vai na casa dele e está lá aquela TV plasma de 50 polegadas, 70 polegadas, um ar-condicionado que é uma geladeira, mas o local de reunião ele não quer contribuir. Sabe o que é isso, irmão? É um crente corcunda. Uma pessoa suvina dessa é idólatra. Ele não pode servir o pão, não pode nem ser um diácono na casa de Deus, de servir as mesas, porque ele tem uma mão, um coração de corcunda. Você compreendeu, meus irmãos? Não seja corcunda não, olhando só para as coisas da terra, o carro novo, o apartamento novo, sei lá o quê. Não, irmãos, tudo isso o Senhor vai nos dar como consequência. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Tudo que temos, irmãos, é apenas acréscimo, porque Cristo é tudo para nós. Eu não preciso comprar um carro novo para ser feliz, eu não preciso de isso ou aquilo para ser feliz. Tenho que ir à Europa para ser feliz. Não, meu irmão, eu já sou feliz, porque Jesus é a nossa alegria. Depois nós temos outro defeito que nos impede a servir, que é a pessoa que tem o anão. Você lembra, irmão, ser rápido, o anão é aquele que nunca cresce. Imagine, 30 anos atrás, quando começamos aqui, que Deus nos trouxe, foi algo sobrenatural. Eu estava na conferência à maturidade lá em Cambuquira, e 2 grupos de irmãos me convidaram, um para Campos do Jordão, outro para Contagem. Eu conheci os irmãos lá, e naquela noite eu orei: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Eu orei, eu fiquei numa angústia. São irmãos preciosos, irmãos. Se eu fosse decidir naturalmente, eu queria ir para Campos do Jordão, que é 1000 vezes mais bonito que Contagem. Diga de si passagem que qualquer cidade desse mundo é mais bonito que Contagem. Que ô cidade feia, meu irmão. Os irmãos nunca me levaram para ver nada em Contagem. Não tem nada, é só indústria. Mas eu quero dizer uma coisa para você, coisa mais linda de Contagem, de qualquer cidade do mundo, porque toda cidade do mundo é parecida, é Sodoma e Gomorra. A coisa mais linda da cidade é a igreja. Esses são os notáveis, amém? E o Senhor vai procurar os fiéis da terra, para que eles estejam com Ele. E aí eu me lembro que o Senhor falou claramente para mim: vá para Contagem. O Senhor é assim. Aí eu tive que usar a chave para negar o meu ego, que eu queria ir para Campos do Jordão. E aí o Senhor fez o que fez em Contagem. E a nossa primeira conferência, eu me lembro, irmãos, foi de manhã, de tarde, de noite, lá na fazenda de Mutum. Os irmãos lembram, né? Nós também saímos para pregar o evangelho, foi maravilhoso. E tem um fato que vocês não conhecem, que ainda um dia eu vou escrever, é que Cleito subiu num coqueiro, não sei se foi para me impressionar, porque ele é baiano, subiu num coqueiro, meu irmão, sem nada. Eu fiquei estarrecido. Quando ele desceu, ele deixou a metade da perna no coqueiro. Aí ele passou a conferência, irmão, sentado, com as 2 pernas abertas, aquela obra, meu irmão, das trevas, todo esfolado, meu irmão. Ele lembra disso. Nunca ninguém contou, mas eu estou aqui para contar os podres. Então, meus irmãos, o anão, sabe o que significa? São irmãos que estavam lá há 30 anos, que você hoje encontra. Aí você pergunta: Cleito, como é que está aquele irmão? Aí o irmão, olha que coisa triste, quando o irmão diz assim: na mesma, irmão. Meu Deus de amor. Se alguém perguntar por mim e você dizer assim: irmão Carlos está na mesma, ô Jesus, tem misericórdia. Não, meus irmãos, nós temos que antes crescer na graça e no conhecimento que há em Jesus Cristo. Temos que ser levados à maturidade. Por fim, nós temos aquele que tem o quê?
defeito ou belida nos olhos, o olho torto. Sabe o que é olho torto? Parece um obreiro do irmão Ni. O irmão diz assim: ó, esse obreiro aqui, não foi falando mal não, mas ele tinha um obreiro que diz assim: se você quer que ele vá para o norte, diga que ele vá para o sul. Se você quer que ele vá para o leste, ele vai para o oeste. Então os irmãos já sabiam como tratar aquele obreiro. Se queria que ele fosse para a direita, falava que ele fosse para a esquerda. Ele era sempre do contra. Belida no olho, sabe o que significa, irmão? Você tem um olhar, você não é cego como o primeiro, mas você não vê as coisas tão claras sobre o propósito de Deus para você e para a igreja. Eu quero repetir uma coisa, irmãos. Se você quer ter caminho entre nós, as bênçãos, existem dois tipos de bênção: a bênção individual e a bênção coletiva. A bênção individual, aquela que o Senhor vai dar somente a você, vai tratar com você, vai se manifestar a você. E tem coisas da intimidade sua com Deus, irmão, que você não deve contar para ninguém, nem para o marido. É entre você e o Senhor. No dia que Sansão quebrou isso, ele perdeu o poder. No dia que você fizer o mesmo, você vai perder a graça e a unção do Senhor. Aí sabe o que acontece, meus irmãos? Você lembra daquele homem que o Senhor tocou nele e ele viu, ele estava vendo, mas ele estava vendo os homens como o quê? Como árvores. Tem muitos irmãos entre nós que precisam do segundo toque do Senhor. Está aqui, mas não caminha direito, porque não sabe por que está aqui. Por que nos reunimos desse jeito? Irmãos, aqui você não tem futuro eclesiástico. Aqui você nunca vai ser um grande sei lá o que, sei lá o que. Aqui você vai ser sempre um irmão, entre outros irmãos. Você diz amém? Outra coisa que eu também não tenho medo de dizer. Eu não tenho medo, e às vezes eu vejo isso entre nós, falta de crescimento. Outro dia eu perguntei a um obreiro numa conferência de maturidade: irmãos, você pode me dizer qual foi a contribuição que o irmão Witness Lee deu para a igreja? Ele quase deu um ataque cardíaco. Eu digo: não entendi. Não, irmão, não entendi. Irmãos, jogue água suja, mas não jogue fora o bebê. Todos os obreiros têm água suja, ninguém é limpo por completo. Todos, a partir de quem vos fala. Jogue a água suja, mas fique com o bebê, aquilo que Cristo gerou em cada um deles. Agora, sabe de uma coisa? Eu não tenho medo de dizer isso. Eu não tenho medo, que eu recebi muita ajuda do irmão Xangão. Eu não tenho medo de dizer que eu recebi muita ajuda do irmão Witness Lee, pessoalmente. Do irmão Xangão, pessoalmente. Do irmão Dong Yulan, pessoalmente. Do irmão Samuel Cheng, pessoalmente. Do irmão Liu, pessoalmente. Do irmão Samuel Ma, pessoalmente. Dessa primeira leva de irmãos que eu conheci e servi junto. E depois do irmão Delcio Meirelles, que eu considero como um pai e um dos maiores mestres deste país. Irmão Delcio Meirelles é um dos maiores mestres na palavra neste país. Fala o que toda a assembleia entende. Não estou aqui exaltando o homem não, ele não está aqui. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: honre tais irmãos. E quero pedir a esses irmãos no Senhor, como foi o irmão Dino, que nos deixou um legado, grande saudade, que deveria estar aqui. Hoje eu estou aqui porque ele partiu. Irmão Christian Shen, quando eu encontrei irmão Christian Shen em 87, quando eu ouvi irmão Christian Shen, fui impactado. Eu disse: eu achei o meu Otmani. Foi a minha impressão. Porque eu nunca vi uma só pessoa unir-se erudição e piedade. Irmão Christian Shen nunca disse que ele era doutor em física nuclear. Nunca. Eu fiquei sabendo pelos outros. Assim é na igreja, irmãos. Nós não somos aceitos aqui pelos títulos que temos. Aqui não há doutor. Aqui só tem doutor nada. Para que Cristo seja tudo em todos. Aqui na reunião da igreja, todas as diferenças caem por terra. Aqui não há branco nem preto, nem baiano nem paulista, não há grego nem judeu, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Você está entendendo o que eu quero falar? Não há bárbaro nem cita, todos somos um em Jesus Cristo. Todos somos por Cristo e pela igreja. E por fim, meus irmãos, eu não tenho medo de dizer isso. Você acha que o irmão Witness Lee não deu uma contribuição grande para a igreja? Pelo menos o hino dele vocês cantaram, sem saber. Lindo esse hino. Senhor, amo a Ti, realmente amo a Ti.
Sem ti minha vida é vã. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu choro. E ali chorei, me lembrando daquela experiência. Eu quero dizer uma coisa para vocês, se vocês puderem comprar um livro, tem o último lançamento do irmão Christian Shen, está aí na literatura, que é o Evangelho de Mateus, um vislumbre do céu. Eu quero dizer uma coisa que um irmão disse para mim certa vez num treinamento. Ele pegou o livro de Andrew Murray, Espírito de Cristo, em inglês. Naquela época não tinha português. Ele disse: Carlos, eu digo, fale, meu irmão. Era um cooperador. Não se atreva a morrer sem antes ler esse livro. Eu digo, meu pai. Agora, nunca negligencie o livro dos livros. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Aquela literatura que está ali exposta, um irmão veio me perguntar: irmão, o que é o melhor, o que é bom ali? Meu irmão, é difícil, compre tudo. Você tem dinheiro, compre tudo, leve tudo. Para que essas riquezas passem por você e isso transforme-se em vida e realidade de vida para a edificação da igreja. Então eu louvo a Deus pelo irmão Diverne Fronk, pelo irmão Lance Lambert, pelo irmão Ernie, pelo irmão Mac, pelo irmão Dena Condon e tantos outros santos e os irmãos no Brasil. Só espero uma coisa, eu não sei se Romeu está aí, tá? Não, ele não suportou minha mensagem, hoje não veio, tá? Ele tá... é o meu. Quero pedir, meus irmãos, a esses irmãos que estão aí segurando a tocha, treinem os jovens para que haja uma geração. Se Jesus se demorar, treinemos os jovens para que eles possam se colocar no nosso lugar, porque se Jesus se demorar, amanhã eu serei também apenas saudade. Mas quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Portanto, vocês jovens, peguem a tocha, se encharque, se ensope com a nova aliança. Claro, com a Bíblia toda, mas comece pelo Novo Testamento. E por fim, meus irmãos, eu tenho sarna e impinges. Sabe o que é sarna? Sarna é aquilo que quando você passa, pega no outro, não pega? Quando você pega na mão de alguém, você tem sarna, você não pega a sarna? E sarna faz o que, irmãos? Faz o quê? Coceira. Sabe o que é isso, irmão? Murmuração, palavras de rebelião, irmãos falando contra o presbitério, irmão falando contra outros irmãos. Ah, irmão, não gostei daqueles hinos, não. Os irmãos todo dia aqueles hinos. Mas o hino não é para você, o hino é para Jesus. Você não tem que gostar do hino. Você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí você vai para a casa do irmão, você come o presbitério com ensopado, ou com tutu de feijão, ou com torresmo. Você come o presbitério ali, falando mal, dizendo palavras negativas. E aí essa sarna vai passando para a igreja, vai passando para a igreja, vai passando para a igreja. Aí daqui a pouco tem um estrago terrível. E sabe o que acontece? A sarna é na derme. Eu não sou dermatologista, mas a impinge, sabe o que é? Foi a sarna que não foi tratada. O falar negativo na vida do corporativo da igreja que não foi tratado. Essas coisas têm que ser tratadas, irmão. Você tem que dizer ao irmão que veio falar do outro irmão: aqui nós não falamos mal dos irmãos, aqui nós oramos por eles. Só uma irmã disse amém? Estou preocupado se vocês não estão com sarna. Amém? Aqui nós não falamos mal dos irmãos, nós oramos por eles. Ainda deu uma chance, Deus, só um pouquinho. Por fim, nós temos impinges. A sarna agora penetrou na epiderme. Agora, meu irmão, sabe o que é? Aí, basicamente, meu irmão, tem um problema, é rebelião. Aí o que eu quero dizer, sabe uma coisa, irmãos? As três chaves que eu falei ontem: negar o ego, tomar a cruz e perder a vida da alma. Se lá em Salvador nós estamos há 30 anos, pela graça e misericórdia de Deus, e nunca tivemos uma situação de divisão, é porque os irmãos, bom ou mal, eles usaram essas chaves. Porque se não tivesse usado, aí sabe o que acontece? Você tem assembleias, me desculpe, eu sei que alguns irmãos, eu estou à disposição para ser tratado, para ser confrontado, para ser corrigido, sempre. Mas eu quero dizer, como servo do Senhor, eu acho que eu também já tenho alguns cabelos brancos para poder falar aos irmãos. Por isso que em algumas assembleias, nós temos vários grupos de irmãos partindo pão, que vêm da mesma origem, que vêm da mesma herança, mas eles não se reúnem juntos. Eu sei que existem detalhes aí, irmãos,
juízo de valor, vou fazer julgamento. Mas eu quero falar no geral. Sabe por que nós não estamos juntos? Porque o nosso ego está envernizado. E o nosso ego não quer ser tratado. Nós somos intocáveis. E sabe o que acontece? O nosso ego vai no cartório e resiste no CNPJ. É o mesmo princípio de denominação, irmão. Sabe o que o irmão perguntou? O que você acha que a denominação é simplesmente um ego que foi ferido e teve a coragem de registrar em cartório? É um ego com CNPJ. Aí sabe por que os irmãos não estão juntos? Em várias localidades? Aí você tem várias mesas do Senhor? Coisa estranha. Sabe por quê, meus irmãos? Você pode não concordar comigo, mas é porque essas 3 chaves não foram usadas. É mágoa, é ressentimento, é isso, é aquilo. Só que a igreja, querido, pertence a Jesus. Você não é sócio dela. Deus não tem sócio na sua igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus só tem uma igreja no universo. E em cada cidade ele só tem uma igreja. E nós somos parte desta única igreja. Você diz amém? Amém. E por fim, meus irmãos, nós temos testículos quebrados ou esmagados. Sabe o que isso significa? Você sabe que o testículo é o que produz o sêmen. No grego nós temos 2 palavras para sêmen. Semente vegetal é esporos, semente animal é esperma. Aqui está falando de que o testículo quebrado, por isso o sacerdote não podia servir, é porque o órgão reprodutor, aquele que gerava um novo ser, ele não tinha a possibilidade. Sabe o que significa? Olha para mim, principalmente os jovens. Quantas pessoas você já levou a Cristo? Ah, eu levei a reunião. Não estou falando disso não. Eu não estou falando de você levar o pecador à maternidade, não. A igreja é a maternidade. Eu estou falando de você fazer um parto no meio do caminho, como algumas pessoas têm que beber dentro da viatura da polícia. Eu quero saber você já fez algum parto? Porque a ovelha gera ovelha. Amém? Então, se você nunca levou alguém a Cristo, e eu não estou falando aqui de dom de evangelista, estou falando de testemunha, você precisa receber o poder do Espírito Santo, porque o Senhor vai abrir a sua boca, você vai ter unção para proclamar o Evangelho. Amém? E aí você vai ser curado do testículo quebrado. Isso é tanto para irmãos quanto para irmãs. Mas o irmão, o texto aqui diz: você pode ter todas essas deficiências, e nós temos em nós mesmos todas essas deficiências. Mas irmão, a solução está em João 6,57. Disse Jesus: quem de mim se alimenta, quem me come, quem de mim desfruta, por mim viverá. Aleluia! Você quer ser curado de todas essas deficiências? Se alimente de Cristo, coma Cristo, desfrute de Cristo. Aleluia! Que o Espírito Santo produza em mim e você uma fome desesperada e uma sede insaciável por conhecê-lo na sua palavra. Terminando, eu quero lhe dizer, irmãos, a palavra e o poder de Deus é como uma grande locomotiva, cheia de poder, cheia de energia, cheia de dínamos, mas que precisa estar no trilho da palavra. Uma grande locomotiva, cheia de poder, se não estiver no trilho da palavra, ela vai fazer muito barulho, mas não vai sair do lugar. Precisa estar no trilho da palavra. E por fim, eu quero ler Coríntios e dizer: nós precisamos deste poder do Espírito Santo para termos um testemunho. Coríntios 12, e eu termino. Capítulo 14, versículo 25, 24 e 25. Mas se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou não instruído, será convencido por todos e examinado por todos. Escute agora o versículo 25. Os segredos do seu coração tornam-se manifestos,
e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, declarando: Deus está verdadeiramente entre vós. Meu querido Cleiton, eu tenho alguns minutos? Cessou? Acabou? Posso ler só uma coisa última? Agora eu quero dizer uma coisa para você, que isso me tocou e toda vez que eu leio, eu entro em lágrimas. Me permita, por favor, esse pequeno tempo aqui. Quando você se tornar esse sacerdote sem nenhum desses defeitos, e Deus começar a usar você no ministério, e você chegar ao final da vida, e não ver basicamente nenhum resultado, não fique zangado com Deus e nem com a igreja. Esse fato aqui, eu quero ler para você, que eu acho que você já deve ter escutado, mas me permita terminar falando que, em geral, a gente se ofende, aí você tem que usar as chaves. Me permita mudar de óculos, e eu quero ler para você essa mensagem que me tocou muito. O título é que você ainda não chegou. Ouvi uma história anos atrás sobre um casal de missionários que estava voltando da África para os Estados Unidos. Não tinham aposentadoria, sua saúde estava debilitada, sentiam-se derrotados, desanimados e apreensivos. Depois de muitos anos de serviço missionário, lá estavam eles, iniciando sua longa viagem de volta a bordo do mesmo navio em que estava o presidente Teddy Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, entre 1901 e 1909. Ele estava retornando de uma temporada de caça na África. No momento do embarque, havia uma multidão de gente, é uma redundância, né? E uma banda tocando para a despedida do presidente, mas ninguém para se despedir dos missionários. O marido disse então à esposa: não é estranho, querida? Aqui estamos nós, sacrificamos nossas vidas no serviço do Senhor, gastamos muitos anos neste lugar, perseveramos no meio de imensas adversidades, perdemos alguns dos nossos filhos e os internamos aqui. Tudo tem sido tão difícil, mas ninguém realmente se importa com isso, não é? Veja só, toda essa fanfarra quando o presidente volta de uma simples excursão de caça, mas ninguém se importa se fizemos algo de valor para Deus ou não. Querido, você não deveria pensar assim, disse a sua esposa. Não dá para pensar de outra forma, é tudo tão injusto. Durante toda a viagem, enquanto cruzavam o Atlântico, esse sentimento crescia e fervia em sua mente. A amargura foi tomando conta de sua alma, e ele disse à sua esposa: aposto que quando chegarmos em Nova York, vai haver outra banda para receber o presidente, ninguém esperando por nós, estaremos sozinhos. E foi assim que aconteceu. Quando o navio atracou no porto de Nova York, uma banda tocava as canções preferidas de Teddy Roosevelt, e todas as autoridades da cidade estavam lá para recepcioná-lo. Enquanto isso, o casal de missionários desembarcou completamente despercebido e foi alugar um apartamento dilapidado no setor leste de Nova York, completamente arrasado, triste, profundamente decepcionado. O missionário disse à sua esposa: não é justo, não é justo mesmo. Aqui estamos nós, sem dinheiro, sem saber quem é que vai cuidar de nós ou para onde vamos. Deus nos prometeu grandes coisas, mas nada aconteceu. Entregamos a Ele tudo o que tínhamos, toda a nossa vida, todo o nosso tempo. E o que Ele fez por nós? Agora, veja o que acontece quando o presidente sai de uma excursão de caça. Isso não é justo. Querido, a esposa respondeu: eu sei que não é justo,
Mas essa não é a atitude certa. Não deve pensar assim, porque você não vai até o quarto, converse com o Senhor sobre tudo isso e veja, querido, o que Ele tem a dizer a você. E ele foi, entrou no quarto, ajoelhou-se à beira da cama sozinho, ficou lá por um bom tempo, e quando saiu seu rosto brilhava. Sua esposa percebeu que algo tinha acontecido, então ela perguntou: o que houve? E ele respondeu: eu me ajoelhei e derramei toda essa história diante do Senhor, contei para ele que havia achado tudo tão injusto, essencialmente que ao chegarmos em casa, o presidente ganhou aquela recepção tremenda, enquanto ninguém se importou conosco. Eu disse também que ele não estava nos tratando direito. Mas sabe o que o Senhor me disse? Foi como se tivesse se inclinado para mim e colocado a sua mão no meu ombro e segredou-me: filho, mas você ainda não chegou em casa. Vamos orar. Querido Pai do céu, como te agradecemos por o Senhor ser tão misericordioso conosco. Como te agradecemos porque o Senhor nos trata com tanto amor, com tanta misericórdia e generosidade. Senhor, que as palavras que foram pregadas nesta manhã com tamanha fraqueza, pobreza e fragilidade, mas tua palavra é forte, poderosa, e ela que rebenta os cedros, que faz os animais parirem. Ela é aquela que põe em ordem todo o nosso ser, toda a nossa casa. Que o Senhor faça isso conosco nesta manhã. Quero também orar pelo seu servo, irmão meu, que o Senhor continue abrindo a palavra através do teu filho, que o Senhor possa ungí-lo, que o Senhor possa usá-lo para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. É em teu nome que eu te agradeço. Encomendo os teus filhos aqui, todas as igrejas de todas as cidades, que o Senhor possa crescer neles de tal maneira que eles possam entrar numa vida de transfiguração, usando as chaves para trancafiar Satanás no seu império das trevas, e que somente aquilo que é do Espírito Santo possa ser dispensado e liberado para nós, para o teu lucro e para a tua glória, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queria que você pudesse aplaudir efusivamente a Jesus.